Espírito Santo. Espírito Santo. Nada, Pai, nada de nós bom. O que é bom vem de Ti, Pai. Tudo que nós temos vem de Ti. Sim, Jesus. Nossa vida pertence a Ti. Pai, eu quero orar em nome da tua igreja. Nós queremos clamar, Jesus, pelas nossas vidas, Pai. Clamar, Jesus, para que o teu fogo arda no nosso coração, Paizinho. Jesus, traz desespero no nosso coração, Jesus, pela eternidade, Pai. Traz desespero no nosso coração, Jesus, por trazer vida para Ti, Jesus. Pai, tira toda a preocupação, Deus, na nossa vida por coisas que não importam, Jesus, que não nos levam a lugar algum, Pai. Mas vem encher nosso coração, Jesus, com expectativa da eternidade, Jesus, para que a gente possa viver o céu todos os dias, onde a gente estiver, Pai. Jesus, aviva a tua igreja, Jesus, nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo, Jesus. Queremos, Deus, assim como Paulo, Jesus, assim como seus discípulos, Jesus, alcançar vidas, Paizinho. Nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor nos dê dons, Jesus. Traz dons para a tua igreja, Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, vem com a tua mão poderosa, Jesus, sobre nós, Pai. Nós queremos trazer pessoas para Ti, Deus. Nós queremos curar pessoas, Jesus, curar a alma, Jesus, curar fisicamente, Jesus. Nós queremos orar, Jesus, pessoas serem libertadas, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, se move, Deus, através de nós, Pai. Nós queremos ser usados por Ti, Jesus, todos os dias, Paizinho. Então, nos ajuda, Pai, a perseverar todos os dias, Jesus, em oração, Jesus, em leitura da palavra, Pai. Nós queremos crescer, Jesus, para que a gente possa edificar os nossos irmãos, Deus, para que a gente possa ajudá-los, para que a gente possa juntos, Jesus, edificar vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, Jesus, pela Tua igreja, Pai, para que Teu fogo arda no nosso coração todos os dias, Deus, e a gente possa desfrutar da Tua presença todos os dias, Paizinho, em nome de Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente,
enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Viva-nos, Senhor. Viva-nos, Senhor. Seja agora quem derrama o teu Espírito. Quem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derrama o teu Espírito. Sobre cada vida, que o Espírito, Pai, seja derramado nessa hora, Pai. Seja derramado. A terra clamar, mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clamar, a terra chamar, mais uma vez queremos ver o céu descer. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Seja hoje, seja agora, vem derramar o teu Espírito. Espírito da verdade, Pai, que nos guia por toda a verdade, Pai, derrama sobre nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, Pai. Derrama do Teu Espírito, Pai, que seja abundante, Pai, o derramar, Pai. Que seja transbordante, Pai, o derramar do Teu Espírito sobre cada vida, Pai, sobre cada casa nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que sejamos cheios, Pai, cheios da Tua presença, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que nos capacita, Senhor, a viver a verdade do Evangelho, Senhor, que nos capacita, Senhor, a sermos feitos filhos de Deus, que nos capacita, Senhor, a sermos discípulos do Senhor, Pai, com o coração ensinável, quebrantado, Senhor, e disposto na Tua presença, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai, por isso eu rogo nessa noite, Senhor. Batiza-nos com o Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, Pai.
Pai, nós não conseguimos caminhar se a Tua presença não for conosco, Pai. Por isso nós rogamos, Senhor, rogamos sobre cada casa, Pai, sobre cada família, Senhor, sobre cada filho, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito, Pai. Derrama, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós. E sejamos cheios, Pai, do Espírito Santo, Pai, para testemunharmos, Senhor, sermos testemunhas do Teu amor, ó Pai, da Tua graça, do Teu favor, ó Pai, que nos alcançou e que nos tem sustentado até aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, enche-nos, Pai, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo para falar os Teus grandes feitos, os Teus milagres, os Teus sinais, Deus, e que assim possamos, como a Nath orou, Senhor, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados de toda sorte de enfermidade, Pai. Que nós possamos colocar a mão, Senhor, sobre aqueles que estão possuídos de espíritos imundos, Pai, e eles serem libertos, Pai, para a glória do Teu nome. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, dá-nos do Teu Espírito, Senhor, dá-nos mais da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Jesus, como vasos nas Tuas mãos, Pai, vasos nas Tuas mãos, enche-nos. Senhor, é o que nós temos de mais precioso, Pai. Somos como vasos de barro, Senhor, sem valor algum, Pai. Seu valor em nós, Deus, é por aquilo que o Senhor é em nós, Deus, pela Tua habitação em cada um de nós, Pai. Nós somos falhos, nós somos maus, nosso coração é enganoso, Pai. Deus, mas o Senhor habita em nós, Pai. Guia-nos, Deus, pela Tua verdade, Senhor. Guia-nos, Deus, pela vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada passo, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Não temos condições de caminhar só, Senhor. Não temos condições de caminhar separado do Senhor, Pai. Porque o caminho afastado do Senhor é um caminho de morte, Senhor. Mas um caminho com o Senhor, Pai, um caminho de vida, Pai, vida eterna, Pai, vida abundante, vida que não se limita a esse tempo, Senhor. Vida que está, Senhor, nos Teus planos, Deus, destinado a passar toda a eternidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, nesse tempo, sermos guiados e conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Para que assim possamos entrar nas bodas, Pai, e desfrutar da eternidade que o Senhor tem para a Tua igreja, para a Tua amor, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, como a gente falou, né, hoje é o dia que a gente vai celebrar a ceia do Senhor, e algo que o Senhor colocou no meu coração é para que a gente iniciar esse tempo, sabe, hoje, celebrando a ceia juntos, para depois então repartirmos a palavra. Penso que cada família, né, se preparou com os elementos para que possamos juntos desfrutar desse tempo. Então, queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Gostaria de ler alguns versículos com os irmãos que falam a respeito do pão da vida, que é Cristo Jesus, e também da importância, né, da celebração da ceia para a igreja, né? A ceia, amados, é a maior festa, a maior celebração que a igreja pode desfrutar, né? Porque ela traz a revelação de muitas coisas para nós, né? Uma delas é que fala a respeito da nossa identificação com Cristo Jesus, né? Conforme o texto que a gente vai ler aqui, porque se nós permanecermos em Cristo Jesus, Ele permanecerá em nós. Então, a celebração da ceia fala sobre essa identificação, fala a respeito da manifestação da unidade do corpo de Cristo, né?
Por isso até que a palavra nos ensina, Paulo ali exortando os irmãos em 1 Coríntios, no capítulo 11, dizendo que cada homem deveria examinar-se a si mesmo, né, para depois sim poder celebrar a ceia do Senhor, porque se houvesse alguma comunhão rompida, né, com algum irmão, era para que justamente isso fosse acertado, né, e pudessem desfrutar de plena comunhão com Cristo Jesus e da unidade do corpo, né? E assim como o batismo, né, é uma iniciação, né, na vida de igreja, né, de alguém que assumiu um compromisso com o Senhor, que compreendeu o evangelho do reino, que compreendeu o senhorio de Cristo. A celebração da ceia fala também da continuidade, né, desse compromisso que nós temos com o Senhor. Então, além de nós fazermos em obediência ao Senhor, por aquilo que o Senhor nos ensinou a fazermos, né, em memória dele, até que a gente pudesse fazer isso junto dele novamente, né, assim como foi feita a última celebração da ceia. Esse é o momento mais importante, então, da vida da igreja, e nós precisamos ter esse discernimento, sabe, queridos? Eu gostaria de ler o texto, João, então, Evangelho de João, a partir do versículo 47, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. São palavras de Jesus. E ele fala no versículo 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce dos céus, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí os judeus discutem, né, no versículo 52, questionando um ao outro sobre como poderia Jesus dar da sua própria carne para que eles comessem. E aí Jesus responde, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então olha a revelação que é a ceia do Senhor, amados. Que quando nós comemos do pão ou da carne de Cristo, né, o pão que representa a carne, e se não bebermos do vinho, né, do suco que representa o seu sangue, nós não temos vida em nós mesmos. Então, celebrar a ceia do Senhor é dizer que nós fizemos parte desse corpo de Cristo, de que a vida de Cristo está em nós, de que nós somos um com Cristo Jesus. E aí ele continua o versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, fala de um tempo sem limites na presença do Senhor, fala de toda a eternidade. Ontem nós tivemos um tempo junto com os jovens muito precioso, e a gente falou que não sabe exatamente quanto tempo o Senhor reservou para cada um de nós nessa terra, mas de que precisamos ser vigilantes, porque aquilo que nós vivemos nesse tempo vai determinar onde nós passaremos a nossa eternidade. Isso é muito sério, queridos. Então, que vivamos, né, rememorando a Cristo Jesus, cumprindo essa ordenança dele de comer do seu pão, da sua carne, beber do seu sangue, para que tenhamos em nós a vida eterna e possamos ser ressuscitados no último dia. E versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como eu falei no início, né, a celebração da ceia fala dessa identificação com Cristo também. Né? Quando nós partilhamos da ceia, né, nós estamos reafirmando que nós permanecemos nele e ele reafirma que ele permanece em nós. Então é uma dupla aliança, né? Uma aliança nossa para com o Senhor e uma aliança do Senhor para conosco. 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como os de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele repete isso, né? De que os pais comeram do maná que desceu do céu, mas morreram. Mas
e ele fala que aquele que se alimentar do pão vivo, que é o próprio Cristo, o pão da vida, como diz o versículo 48, esse não vai morrer e vai viver eternamente. E aí eu queria finalizar em 1 Coríntios, capítulo 10, se você puder ir comigo até lá. Vou ler mais 2 versículos aqui somente, que reafirmam, né, aquilo que a gente leu no Evangelho de João, que diz assim, versículos 16 e 17 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E eu acho interessante, ter uma analogia que eu ouvi alguns irmãos pregando uma vez, falando a respeito do pão, que do processo de fabricação do pão, né? A gente vai no mercado, compra farinha e facilmente faz o pão, né? Mas a farinha é feita de grãos de trigo, né? Se o pão é feito de trigo, né? É feito de grãos de trigo. E para que ela se torne farinha, o grão precisa ser moído. O grão não pode ser inteiro, né? E nós, quando nós pertencemos à família do Senhor, quando nós fizemos parte dessa comunhão do corpo de Cristo, né? Que nós somos um só corpo e também participamos deste mesmo pão, nós somos moídos pelo Senhor para poder participar do corpo de Cristo. A nossa tendência, amados, é querer ficar inteiros, íntegros, mas é impossível sermos pão de Cristo, sermos corpo de Cristo, sem passarmos por esse moinho, né, que moe as nossas vidas e nos mistura de uma tal maneira que é impossível dizer de qual grão pertence aquele pouco ou aquela porção de farinha. Somos um, Senhor. Somos família do Senhor. E é isso que nós vamos celebrar nessa noite, com alegria no nosso coração. A ceia fala desses dois aspectos da visão, né? Que a gente olha para o passado, olhando a obra redentora de Cristo, do seu corpo moído na cruz, do seu sangue derramado, do seu sangue vertido, que nos purificou de todo pecado. Mas ela também nos aponta para a vinda do nosso Senhor, onde nós desfrutaremos com Ele toda a eternidade. E assim como Ele prometeu em João 6, que nós acabamos de ler, Ele nos ressuscitará no último dia, se já tivermos desfalecido antes da sua vinda, né, da sua volta. Então que possamos fazer isso com alegria, queridos, nesse momento. Queria que você pudesse tomar do pão, então, tomar do vinho, né? Eu sei que alguns irmãos estão em comunhão, e eu peço que tenham prudência no partir do pão, né? Também por conta de toda essa pandemia, se for possível, façam entre a sua própria família, que já tem um contato mais próximos, tá bem? Mas vamos partir o corpo de Cristo e vamos nos alegrar nisso. Amém? Eu vou pedir para que o Sandro está lá no Glauco, vou pedir para o Sandro, então, orar pelo pão, e vou pedir para o Glauco, que daí já aproveita o microfone aberto, orar pelo vinho, né, pelo sangue de Cristo, enquanto a gente pode ir repartindo aqui com os irmãos para depois celebrarmos todos juntos. Esperem uns aos outros, e assim que nós distribuirmos os elementos e orarmos, nós celebramos então. Tá bem? Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por essa noite, por esse momento de comunhão, Senhor Deus, na tua presença, Senhor, onde, Pai, repartimos o pão entre nós, ó Deus, celebrando, Senhor Deus, este momento de lembrança, assim como o Senhor nos ensinou, ó Pai, que o teu corpo que nos representa, Senhor Deus, que foi quebrado, Senhor Deus, que foi dilacerado por nós lá na cruz, Senhor. Nós queremos honrar, Senhor Deus, todo o feito do Senhor por nós, Senhor Deus, tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas para que fôssemos salvos, ó Deus. Somos gratos a Deus, temos gratidão por isso, Pai. Te agradecemos, te louvamos por essa noite tão especial, Senhor.
E que o Senhor nos abençoe cada vida nessa noite, nesse momento, ó Pai. Nossos filhos, Senhor Deus, aqueles que também não puderam estar presentes, Senhor Deus, mas que sejam representados aqui por essas famílias, ó Deus. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, eu quero te bendizer, Senhor. Quero te agradecer, Senhor, e dizer que sou grato, Pai, pelo privilégio de poder estar no seu corpo, Pai. Dividindo esse momento, Deus, Pai, com irmãos, Pai, que Jesus Cristo, por tudo que Jesus fez na nossa vida, Senhor, nós possamos realmente, Senhor, justificarmos, Deus, Pai, tudo aquilo que Ele tem feito por nós, Pai. Que o sangue poderoso de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz, Pai, não tenha sido em vão, Senhor, na minha vida, na vida dos irmãos que aqui estão, Senhor, que conosco que estão, Pai. Que esse sangue que tem poder, Senhor, para trazer cura, para trazer restauração de vida, Senhor, seja derramado cada vez mais, Senhor, e que nós possamos usufruir, Deus, Pai, dessas bênçãos que Deus, através de Jesus Cristo, nos prometeu, Pai. Que o sangue de Jesus Cristo, Senhor, seja honrado, Pai, em todos os momentos das nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê força, Senhor, nos dê coragem, Senhor, nos dê ânimo, Senhor, todos os dias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Se vocês já, distribuíram os elementos, vamos celebrar então a ceia do Senhor juntos, com alegria. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe você também, meu irmão. Somos um em Cristo Jesus. Amém. Em Cristo Jesus. Também em Cristo Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia sua cabeça para o desejar. Ajeitado entre os homens, ainda sem lamentações, o seu castigo nos traz e a esperança não desfaz. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou às mãos. Derramou sua vida até a morte. Provando ir amanhã, pra nos dar sua doce graça e nos fazer livres.
Nós amamos a Ti, Pai. Amamos o Teu nome, Senhor. Esse, Deus, é o momento mesmo que nós mais ansiamos, Pai. O momento de olhar nos Teus olhos, Pai, de nos lançar nos Teus braços, Pai. O momento, Deus, em que nos encontraremos, em que nos veremos face a face, Deus. Oh, Jesus, que alegria, Pai, que alegria, Deus, saber que um dia estaremos juntos eternamente, Pai. Deus, e que o nosso coração, Pai, como a Nath orou no início, Deus, anseie por esse dia, Deus. Que seja um desespero no nosso coração, Pai, pelas coisas que são eternas, Pai. Aqui tudo vai passar muito rápido, Deus. Não vale a pena a gente perder tempo com coisas tão passageiras, Pai, com coisas que não nos vão levar a nada, Pai. Senhor, mas que o nosso foco, Deus, que o nosso objetivo sejam as coisas eternas, Pai. Gera essa expectativa no coração, Deus, de cada um de nós, Pai. Gera essa expectativa no coração daqueles, Pai, que estão distantes, Deus. Oh, Senhor, acende o fogo em cada coração, Pai. Desperta aqueles que dormem, Pai, aqueles que não estão preocupados, Deus, com a Tua volta, que não anseiam pela Tua volta, Senhor. Desperta, Deus, desperta esses corações, eu imploro a Ti, Senhor. Deus, acende o fogo, Deus, traz o primeiro amor novamente em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Deus, traz de volta o primeiro amor, Pai. Traz de volta, Senhor, o anseio, Deus, pela Tua presença, Pai.
Traz de volta o desejo de orar, Pai. Traz de volta o desejo de ler a Tua palavra, Pai. Traz de volta, Deus, o desejo de se prostrar diante do Senhor, Pai. Traz de volta, Senhor, aquele Deus que está perdido, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, traz de volta o choro, Pai. Traz de volta o quebrantamento, Deus. Traz de volta, Senhor, o verdadeiro amor pelo Senhor, ó Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a descansarmos nos Teus braços, Deus. Nos ensina a nos lançarmos nos Teus braços, Deus. E desfrutarmos, Deus, de uma vida íntima e verdadeira contigo, ó Pai. Oh, Deus, não nos deixa superficiais, Deus. Não nos deixa perdidos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Ajuda-nos e levanta-nos, Pai. Levanta a Tua igreja, Pai. Levanta a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Deus. Oh, Pai, em nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Te amamos e te adoramos nessa noite, Pai. Fala conosco, Deus. Nos dá a sensibilidade de ouvirmos a Tua voz, Pai. Como criança ligeira no ar, seu instante que eu espero, seu momento que eu mais quero, a hora de te encontrar. Te amo, eu te amo. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, Deus. Declaramos o nosso amor por Ti, Pai. Declaramos o nosso amor por Ti, Pai. Recebe, Pai. Recebe, Pai, cada canção, Pai. Essa noite, Senhor, um aroma suave e agradável aos Teus ouvidos, Pai, nas Tuas narinas. Deus, que o som das nossas vozes, Deus, sejam agradáveis aos Teus ouvidos, Pai. Quando nós dizemos que nós Te amamos, quando nós dizemos que ansiamos, Deus, por esse lugar, Pai, de intimidade, Pai, de relacionamento contigo, Pai. Um lugar, ó Pai, de aconchego, Pai, um lugar de olhar nos olhos, um lugar de brincar com o nosso Pai, de desfrutar da Tua paternidade, do Teu cuidado, Pai. Não somos órfãos, Pai. O Senhor nos adotou por meio de Cristo Jesus, Pai. Nós temos a Ti como Pai, um Pai nosso, que está no céu, Senhor, mas que está no nosso coração, Pai, que cuida de cada um de nós, Pai. O Senhor orou, Pai, desperta-nos, Deus, a ir para esse lugar, ó Pai. Traz saudade, Senhor, aos nossos corações desse lugar, ó Pai, de íntima comunhão contigo, Pai, onde repartimos o nosso coração contigo, mas recebíamos do Teu coração para conosco, Pai. Em nome de Jesus, restaura-nos, Deus, a sensibilidade de ouvir o Teu Espírito Santo, Pai. Que possamos parar, Senhor, parar no meio de tanta agitação, Pai. Que possamos parar no meio de tantas vozes que nós temos ouvido, Pai, e ouvir somente a Tua voz, a voz do nosso bom pastor, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nos dá essa sensibilidade, Espírito Santo. Nós queremos desfrutar da Tua presença, Pai, da comunhão contigo, Pai. Todos os dias, Pai. O dia todo, Pai, o dia todo, Senhor. Tudo, Pai, tudo, tudo nós Te entregamos, Senhor. Tudo nós Te entregamos, Senhor. Nós Te amamos, Senhor. Senhor, nós Te amamos. Nós Te amamos, Senhor. Esperamos por Ti, Senhor. Esperamos por Ti, Senhor. Aleluia. Deixa eu só virar um pouquinho aqui. Vamos rever os irmãos, hein? Que alegria, Adrianão.
Adri, tô vendo alguns aqui, o Henrique, a Lili, o Sandro no cantinho aqui. Bom ver vocês, meus queridos. Samuel, tá se escondendo aí. Ai, ai. Queridos, algo que o Senhor colocou no meu coração para repartir nessa noite está muito relacionado com aquilo que o Espírito Santo fez ontem à noite, né, na nossa reunião de jovens. Nós estamos estudando um material que o Imitian escreveu em 89, um material um pouco antigo, mas muito atual, né? Que fala sobre visão, fala sobre oração, fala sobre relacionamentos, sobre estratégias, né? E sobre a ação. É um acróstico, né, da palavra Vória. Talvez alguns de vocês conheçam esse material, que é muito bom. Então, a gente começou um tempo atrás a trabalhar isso com os jovens, e a gente falou dos 2 primeiros pontos, que fala a respeito da visão. Depois falamos sobre a oração, né, que a visão é sustentada pela oração, né, elas caminham juntas. E ontem o que a gente tinha programado era o próximo ponto que tratava a respeito de relacionamentos. Mas aprove o Senhor mudar totalmente o rumo do tempo que a gente passou junto. E foi muito tremendo, assim. Eu achei algo sobrenatural de Deus. A gente entrou falando sobre um assunto, com base numa oração, e o Senhor nos foi conduzindo, e assim a gente foi caminhando, né? E assim deve ser, de fato, a nossa caminhada todos os dias, né? Ouvindo a voz do Senhor e caminhando naquilo que o Senhor tem falado no nosso coração. Então, o que eu quero repartir nessa noite está muito, muito relacionado com isso que a gente falou ontem, né, com os jovens. Não é exatamente a mesma coisa, mas os jovens que estiveram ontem, que participaram, vão perceber que tem uma ligação muito próxima, né, que a gente falou um pouco a respeito de santidade. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de um processo da santidade, que é a mortificação, né, que é a cruz, que é a morte da nossa carne. Então, como agora a gente tem postado alguns vídeos, né, que a gente, as reuniões de culto, né, a gente tem postado, então geralmente eu tenho dado um título, porque lá no YouTube fica um título lá, né, e o título que eu coloquei é Mortificação para a Carne e a Vida pelo Espírito. Então fala, né, dessas 2 situações, né. E eu queria que você abrisse comigo o livro de Romanos, capítulo 8, versículos 12 e 13, para a gente começar a conversar um pouquinho a respeito disso. Eu vou abrir aqui também, para a gente poder caminhar junto. Romanos 8, então, versículos 12 e 13. Amém? Diz assim o texto: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo ou as obras da carne, vivereis. Então, esse é um texto, né, que Paulo deixa aqui para os romanos, né? E é interessante pensar que desde o princípio no Antigo Testamento, Deus nos adverte que essa inclinação para a vontade da carne, para fazer aquilo que está no nosso coração, nos levaria à morte, né? E foi justamente isso que aconteceu quando primeiro Eva cedeu a essa vontade própria, né, essa vontade da sua carne, em desobediência a Deus, e mesmo sabendo da consequência dessa desobediência, ela come do fruto, né, da árvore, e também dá para Adão, que também cede a sua vontade, né, a vontade da carne, porque a palavra fala que o fruto era desejável, né, agradável aos olhos. Então, imagino eles salivando ao olhar o fruto, né, mas o fato é que Eva come, cede a essa própria vontade,
né, em desobediência a Deus, conhecendo a consequência, e do mesmo modo Adão, ao receber de Eva o fruto, ele come e também cede à vontade da carne, né? Então, esse texto que a gente acabou de ler declara a mesma vontade que Deus havia dito a Adão e Eva, né? Que se assim nós cedermos, né? Vivendo segundo a vontade da nossa carne, a consequência vai ser a morte, né? E morte espiritual, porque nós estaremos afastados de Deus, né? O versículo 13 diz que se vivermos segundo a carne, morrereis. Então, mais uma vez aqui, esse texto nos faz lembrar lá do princípio. Porque a instrução é a mesma, queridos. A instrução é que existe uma vontade soberana de Deus sobre nós, existe o desejo do coração de Deus para nós, e existe também a nossa vontade. Então, é óbvio que Deus nos deu o livre-arbítrio, só que a gente não pode esquecer que as nossas decisões nos trazem consequências, né? Boas ou ruins, dependendo daquilo que a gente decidiu como vontade, né? Ou sendo a nossa ou a do Senhor, né? Então é algo muito sério. Antes a gente falava, né, sobre no tempo de ceia, dizendo que a gente não sabe exatamente o tempo que o Senhor reservou para cada um de nós, né? Aqui nessa terra, nesse tempo. Mas o fato é que o que a gente viver nesse tempo, exatamente nesse tempo, vai determinar o que a gente vai desfrutar na eternidade. Ou não vai desfrutar na eternidade. Então é muito sério isso, né, queridos? É a mesma instrução que foi dada no início, vem sobre cada um de nós todos os dias, porque a nossa carne é má, né? A nossa carne milita contra o nosso espírito e quer fazer aquilo que lhe é agradável, aquilo que lhe é útil, aquilo que lhe traz benefício, né? Então, e todos nós sabemos que o que nos afasta de Deus, né, são os nossos pecados, e que por estarmos afastados de Deus, nós morremos. E ontem eu até falei a respeito disso, né, que o pecado e Deus estão em direções completamente opostas, completamente, são os dois extremos. E invariavelmente vai acontecer que quanto mais próximo de um eu estiver, mais longe do outro eu vou estar. Então, quando a gente fala de mortificação da carne ou de santificação, que está totalmente ligado a uma vida de santidade, né, que o Senhor fala, inclusive, que nós não veremos a Deus se não tivermos a santidade, não está ligado somente a estarmos afastados do pecado ou separados do pecado. Fala também a santidade, ou matar a nossa carne, ou mortificar a nossa carne, de uma proximidade com Deus, que é o que nós acabamos de cantar, que é o que nós acabamos de orar, né? Eu vou olhar nos teus olhos, vou jogar-me em teus braços, esse é o momento que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Então, se de fato, queridos, a gente tem vivido essa verdade que nós declaramos na canção, e a gente precisa atentar para tudo aquilo que nós temos cantado, nós estaremos mais próximos de Deus e estaremos cada vez mais afastados do pecado. Então, santidade fala disso, afastados do pecado, mas cada vez mais próximos de Deus. E o pecado que nos afastou, sobre o pecado que nos afastou, houve uma ação de Deus a respeito disso, porque o desejo do coração de Deus sempre foi de se relacionar com o homem. Se a gente olhar lá no Éden, na viração do dia, o capítulo 3, verso 8, se não me falha a memória, fala de Deus ter esse tempo com o homem, né, de comunhão, de relacionamento. Então, o que o pecado nos afastou, com essa ação que Deus teve por nos amar, de enviar o seu Filho, para que todos aqueles que crescem no seu nome não morressem, mas tivessem a vida eterna, foi o que nos aproximou de Deus novamente. O véu foi rasgado de cima a baixo, queridos. Não há mais nada que nos separe do nosso Deus. Então, se essa vontade de correr para o colo do Pai, né, se esse anseio do nosso coração, se isso é o que nós mais queremos, nós não temos mais o sacerdote que ia uma vez por ano levar o pecado do povo, né, no Santo dos Santos, né, e oferecer oferta ali. Nós temos uma liberdade de entrar na presença do Senhor e desfrutar disso.
E isso é individual, é pessoal, é intransferível. Eu não tenho como viver uma vida de santidade cobrindo a vida dos meus filhos, por exemplo, ou da minha esposa. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz, ou pela maneira como caminha, cedendo à vontade da carne ou não, estando mais próximos de Deus e afastado do pecado ou não. Porque ao contrário também é verdadeiro, queridos. Quando a gente corre para o pecado, não vou dizer correr com aquela intenção de que, vou fazer, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer, invariavelmente nós estamos ficando mais afastados de Deus. Né? Mas por meio de Jesus Cristo, ele nos traz de volta, que é o texto de João 3,16, que os irmãos conhecem de cor e salteado, e é uma verdade eterna para nós, que nós não podemos esquecer. E um pouco mais para frente, ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é esta, que conheço a Deus como único e verdadeiro, e também a Cristo Jesus, a quem Deus enviou. Queridos, quando o texto fala a vida eterna é que te conheçam a ti, como único e verdadeiro Deus, esse verbo conhecer está relacionado a uma relação íntima e profunda com Deus. Não sei se você recorda, logo no início também, a gente está voltando para Gênesis bastante, mas quando Adão coabita com Eva, ele diz, e conheceu Adão a Eva, porque justamente ele fala dessa relação íntima, profunda, de intimidade. E quando Jesus fala que a vida eterna é essa, é conhecer a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus enviou, está falando desse nível de intimidade, queridos. Desse nível de relacionamento, que é o que o Senhor mais anseia. Eu não sei qual seria a versão que Deus cantaria para nós dessa canção que nós cantamos nessa noite, né? E que nós declaramos que esse é o momento que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Eu não sei qual a versão que o Senhor cantaria para nós como resposta a essa canção ou essa oração. Porque muito mais do que nós ansiamos por estar na presença dele, ele anseia com que estejamos na presença dele. Eu fico às vezes imaginando Deus lá em cima, olhando para cada um de nós, no nosso dia a dia, nas nossas atribuições, nos nossos afazeres, coisas lícitas que são comuns a cada um de nós, pensando, puxa, olha, o Alessandro subiu agora para o quarto dele, eu acho que agora ele vai falar comigo. Aí o Alessandro passa, vai lá, escova os dentes e sai do quarto e fala, não foi agora, mas daqui a pouco ele entra. Eu fico pensando a expectativa do coração de Deus, da gente desejar estar na presença dele como resposta a essa oração. Isso, amados, vai nos levar a viver uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, como o texto de Romanos fala ali, um pouquinho mais para frente, dizendo que são filhos de Deus aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas para ser guiado pelo Espírito de Deus, amados, nós precisamos ter intimidade. Como ouviremos a voz do Espírito nos guiando pela sua vontade, se não temos intimidade com Ele? Pense você que é como você tivesse, vou dar um exemplo aqui, você estivesse andando na rua e passa centenas, dezenas ou milhares de pessoas próximas de você e você não tem intimidade nenhuma com aquela pessoa, mal sabe o nome. Como é que você vai desfrutar de uma relação entre duas pessoas assim se você não conhece, não se deu a conhecer, não se gastou para conhecer, né, não pagou um preço para conhecer? Então, assim com o Espírito Santo, amados. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós damos liberdade para o Espírito Santo, para nos relacionarmos, aí sim nós poderemos reconhecer a voz dele e caminhar no centro da tua vontade. Isso nos levará para perto de Deus, para longe do pecado. Só que isso também nos custará, amados, a cruz todos os dias. Lembra que eu falei do grão de trigo? O grão de trigo precisa morrer, né? Precisa ser moído. E assim também as nossas vidas. Assim também a nossa vontade, se a gente quiser viver aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Então, são escolhas, amados, ou decisões que a gente precisa tomar, tendo sempre a nossa carne na cruz, porque, como eu disse há pouco, ela vai lutar, ela vai militar contra o Espírito.
É um desafio para nós vencermos a nossa carne. Eu diria, a gente vai falar um pouquinho mais para frente com base em alguns textos bíblicos, que é impossível vencermos a nossa carne se não for por meio do Espírito Santo. E eu creio que foi por essa razão que o Senhor nos conduziu no tempo de oração, a orar pelo enchimento, pelo derramar do Espírito Santo, né, sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, amados, porque é impossível nós vencermos se não estivermos cheios do Espírito Santo, se não tivermos intimidade com o Senhor. Efésios 2, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8, se você quiser abrir, está pertinho, um pouquinho para frente de Romanos, ali o próximo livro. Próximo livro não, né? Desculpe, aqui agora tem marcador aqui nessa página, nessa Bíblia eu estou perdido. Está um pouquinho mais para frente, isso está. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. Aqui, amados, o texto fala de um tempo no passado que nós nos encontrávamos mortos espiritualmente, né? E ele fala que essa morte se dava por conta dos nossos delitos, né? Ou por conta dos nossos pecados. Então, ou seja, fazendo o que nós julgávamos correto, aquilo que parecia bem fazer aos nossos olhos, andando pelo desejo da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne, mas fala também de um novo tempo, né? Um tempo onde o Senhor nos encontrou e nos deu a vida eterna por estarmos juntos com Jesus. Então agora nós não podemos mais satisfazer a nossa própria carne, a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos chamou de um lugar de escuridão, de um lugar de trevas, de um lugar onde não existia luz, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz, de paz, de alegria e de regozijo em Cristo Jesus. Então eu queria ler esse texto que diz assim, Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E que noutro tempo, note que ele fala que noutro tempo, ele está falando de um tempo passado, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Note que ele fala de algumas situações, né, que nós andávamos, era um curso do mundo, ou seja, não era o curso do Senhor. Segundo o príncipe das potestades do ar, né, e segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, assim como operou lá em Adão, em Eva, na rebelião, na desobediência, frente ao Senhor, frente à ordem que o Senhor deu de que não comessem. E aí o versículo 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos, mais uma vez aqui fala desse tempo passado, nos desejos do que, amados? Da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E aí começa a falar desse novo tempo que a gente comentou, onde Jesus nos encontrou, falando, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ou nos nossos pecados, ou nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, ou seja, nos vivificou juntamente com Cristo, então, junto com Cristo nos deu vida, porque havia só morte no nosso caminhar. Verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ou seja, junto com Cristo Jesus. Então nos deu vida, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo Jesus. Versículo 7. Para quê, amados? Qual era a finalidade disso? Para nos mostrar nos séculos vindouros, ou seja, os séculos vindouros são agora, queridos. Agora é o século vindouro. Mostrar neste século, ou no século vindouro, as abundantes riquezas da sua graça
pela sua benignidade para conosco, aonde? Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, né? Fala inclusive da fé que nós recebemos como um dom da parte do nosso Senhor. Nem fé para crer nós tínhamos e recebemos dele. Tamanho é o amor com que o Senhor nos amou, amados. Né? João 3,16, o texto que nós falamos antes, fala que Deus nos amou de uma tal maneira, e essa tal maneira, queridos, é incalculável. Não sei se alguém algum dia vai conseguir mensurar isso, escrevendo ou falando, porque é incalculável, né? Nós não tínhamos nem fé para crer nele, mas ele nos deu como uma dádiva, nos deu como um presente. Então nós não podemos esquecer também, queridos, que Jesus, como homem, 100% humano, também foi tentado em tudo como nós somos hoje. Mas ele se santificou para que os discípulos dele também fossem santificados. E, amados, Jesus se santificou pelos discípulos. Discípulos somos nós. E os discípulos que nós fizemos, né? Como aquela grande comissão de Mateus 28. Será que nós também não precisamos nos santificar pelos nossos discípulos? Porque a santificação não fala somente de algo que é meu. É claro que é meu, sou eu que decido, tenho uma responsabilidade sobre isso. Mas ela implica diretamente no corpo de Cristo. Né? Jesus fez em prol dos seus discípulos. E nós assim também devemos fazer por aqueles que o Senhor tem acrescentado, pela vida da igreja, pelo caminhar com os irmãos. João 17:19 fala disso. E por eles, né, palavras de Jesus, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, mortificar a carne, amados, é um processo para a santificação. E todos os dias a gente precisa tomar a nossa cruz e colocar lá na cruz a nossa carne, porque esse é o lugar da nossa carne, se nós quisermos viver, né, na dependência do Espírito Santo, ou se nós quisermos viver por toda a vida. Porque se a nossa carne, amados, não estiver na cruz, nós não temos a vida eterna. Nós vivemos segundo a nossa vontade. E viver sobre a nossa vontade, como nós lemos lá em Romanos, nos levará à morte, né? Porque se viver segundo a carne, morrereis. Então, para viver segundo o Espírito, amados, só tem uma forma: matando a nossa carne. É algo que não é muito agradável a gente ouvir, porque nós temos muitas vontades, né? A nossa alma fala que é a área da nossa vida que fala das nossas emoções, dos nossos desejos, né? Falam muitas vezes mais alto para nós. E quantas vezes, queridos, eu e você cedemos e damos lugar à nossa carne, e assim deixamos de viver pelo Espírito. Então, dependamos do Espírito Santo e crucifiquemos a nossa carne para que possamos viver eternamente. Né? Está totalmente ligado a essa vida de santidade e à eternidade, queridos. A eternidade. Soa estranho a gente ouvir isso, mas Mateus 16, capítulo 25, Jesus fala disso, queridos, de que quando nós perdemos a nossa vida é que nós ganhamos a nossa vida. É estranho ouvir isso, mas de fato é isso. Quando nós perdemos a nossa vida, ou seja, quando as nossas vontades ficam de lado, é aí que nós ganhamos a vida. E eu não sei você, mas eu não me satisfarei somente com essa vida na presença do Senhor. E eu rogo que o Espírito Santo nos ajude como igreja a não estarmos satisfeitos com esse tempo, porque esse tempo, queridos, é muito, mas muito pequeno, incalculavelmente menor do que toda a eternidade que Deus preparou para nós. Então, avancemos nessas coisas, para que possamos desfrutar, então, de toda a eternidade que Deus preparou para nós. E aí, com base nisso, queridos, tendo isso como um pano de fundo, eu queria destacar alguns pontos que são importantes nesse processo de santificação, ou nesse processo de mortificação da nossa carne, da nossa vontade, porque é a nossa vontade que dá vazão ao pecado. Concorda comigo que se formos guiados pelo Espírito Santo, certamente não pecaremos.
Então, o que dá vazão ao pecado é dar lugar à nossa carne, é deixar a nossa carne falar mais alto. Então, eu queria destacar aqui alguns pontos que eu julgo bastante importantes, assim, para a gente vencer isso, queridos. Vencer. Até antes de começar, eu quero comentar uma coisa que eu falei para os jovens, né? Porque, às vezes, quando a gente ouve uma palavra, o nosso coração pega fogo, né? A gente fala assim, é isso mesmo, eu vou viver isso, e, sabe, aquele momento é o momento que o Espírito Santo está falando conosco. Parece quando a gente vai num retiro, falei até isso para eles, eu ia comentar, o Vitinho falou, eu estava pensando nisso. Quando a gente vai num retiro, a gente sai de lá pegando fogo, a gente quer mudar o mundo, Deus falou muito com a gente. Mas, queridos, 2, 3 dias, ou quando muito, uma semana, alguns dias, talvez mais, muitas coisas em nós vão esfriando, a gente vai deixando muitas coisas ocuparem o nosso coração, e aquilo que Deus falou tanto conosco, de uma forma tão poderosa, parece que vai perdendo força em nós e a gente deixa de caminhar. Então, quando eu falo a respeito da mortificação da carne, a respeito da santificação, pode ser que no teu coração você esteja falando, é isso mesmo, a gente precisa vencer, mas levado pelo que a gente está ouvindo, levado por aquilo que a gente está meditando nas Escrituras, por aquilo que está saltando aos nossos olhos através do Espírito Santo. Só que, queridos, essa mortificação da carne, ela precisa ser diária. E eu diria mais do que diária, ela precisa ser a cada momento que nós precisamos tomar uma decisão. E quantas decisões eu e você tomamos todos os dias? Nós falamos isso aqui com os jovens. A todo momento nós decidimos, das coisas mais simples às mais complexas. As decisões sempre estão nas nossas mãos, né? E nas nossas decisões, queridos, nós precisamos tomá-la sempre com a nossa carne na cruz, que é o lugar dela, para não darmos vazão ao pecado. Como eu falei, se formos guiados pelo Espírito, certamente não pecaremos. Mas quando damos espaço para a nossa carne, não precisa nem descer totalmente da cruz, né? Eu brinco que se você deixar uma mão sem estar pregada na cruz, né? Você pregou os 2 pés e uma mão, mas se uma estiver livre, ainda com aquela você vai ficar tentando fazer alguma coisa, né, com a tua própria vontade. Né? Quando a gente está totalmente pregado, a gente não tem condições de fazer absolutamente nada, queridos. Pense nisso, a cruz é um lugar que aquele que nela está não tem condições de fazer absolutamente nada. Então, que assim sejamos. Venhamos assumir nossa cruz, dia após dia, como a palavra nos ensina, né, e diminuir para nós, para que Cristo cresça e assuma o trono, assuma o controle, assuma o governo da nossa vida, e assim possamos ficar afastados do pecado e próximos do nosso Deus. Amém? Primeiro ponto, então, que eu queria destacar sobre esse processo de santificação, de mortificação da nossa carne, é que somente pessoas que são nascidas de novo podem mortificar a carne. Né? Muitos de nós, né, entregamos a nossa vida para o Senhor depois de um tempo de caminhada, né, depois de um tempo de vida, né? Alguns tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, né, e isso facilita um pouco a caminhada, né? Não vou dizer que, como o ditado fala, né, que filho de peixe, peixinho é, né? Filho de cristão não é cristãozinho, né? Precisa se arrepender, precisa confessar o pecado, né? Precisa entregar a sua vida para o Senhor Jesus como qualquer outra pessoa, né? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o fato é que antes de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor, como nós mortificaríamos a nossa carne? É impossível, né, queridos? A gente só fazia aquilo que dava na nossa cabeça, né, na telha, né, como se diz, né, o ditado. Porque a nossa vontade era a única coisa que importava, os nossos olhos só olhavam para nós mesmos, para as nossas entranhas, para as nossas necessidades, para os prazeres nossos. Então, como mortificar a carne se eu não conhecia Cristo? Então, existe essa necessidade, amados, e somente é possível para aquele que é nascido de novo mortificar a carne. Sem o Espírito Santo, a realidade e a realidade desse novo nascimento é impossível fazer isso, é impossível mortificar. Quantas pessoas nós conhecemos que não conhecem o Senhor? Como é que você vai abordar isso, né? De deixar a vontade dele de lado, se é o que a pessoa mais faz na vida, cuidar dos seus próprios interesses. É impossível. Então,
A mortificação acontece por meio do Espírito Santo. Ainda que seja uma obra que tem a nossa participação, que tem o nosso completo envolvimento, como eu disse, é uma decisão que a gente precisa tomar diante de todas as coisas que surgirem para nós, né? São escolhas que nós precisamos decidir a cada passo que a gente dá, inúmeras vezes num dia, e a gente está envolvido nisso, mas é impossível tomar essa decisão sem uma intervenção, sem poder do Espírito Santo. Sem ele, a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então, fica aqui um conselho, né, queridos? Busquemos o Espírito Santo. E aquele que ainda não foi batizado, queridos, busquem desesperadamente pelo batismo do Espírito Santo. Deixa o Senhor encher tua vida, porque esse enchimento, ao ponto de transbordar, vai tirar tudo aquilo que é seu de dentro de você e vai encher somente você com aquilo que é de Deus. E isso vai te sustentar, e isso vai fazer você correr para a cruz. Porque eu vou falar, amados, não é um lugar agradável. Ninguém gosta de ir para a cruz. E vou falar mais ainda, glória a Deus, porque nós somos corpo, somos igreja e celebramos isso nessa noite. Porque eu preciso de vocês para ir para a cruz. Nós precisamos uns dos outros para ir para a cruz. Dificilmente, por livre espontânea vontade, a gente quer ir para esse lugar. Mas a gente precisa ir para esse lugar se a gente quiser viver. Amém? Então fica esse primeiro ponto, né, que nós precisamos, a pessoa precisa ter esse novo nascimento, né, para mortificar a sua própria carne. O segundo ponto é que, por meio dessa realidade também do novo nascimento, nós temos o poder do Espírito Santo operando no nosso interior para gerar essa mortificação que precisa ser real e verdadeira. Precisa ser real e verdadeira. Se por um lado nós falamos que o novo nascimento e o Espírito Santo que nos ajuda a vencer a nossa carne, esse segundo ponto fala de uma transformação de algo que acontece de dentro para fora. Porque somente assim ela é real e verdadeira, queridos. E assim, não adianta a gente se iludir, eu falei isso inclusive para os jovens, porque o Senhor é o único que conhece o nosso coração. E o que o Senhor mais anseia é que nós cheguemos diante dele com um coração sincero. Se pecamos, pecamos, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Mas não venhamos a querer, como diriam os antigos, a minha avó falava isso, né? Tapar o sol com a peneira, porque é impossível. Hoje a gente ainda comentava a respeito, ontem, da vida de Davi, de quantos pecados ele cometeu, e a palavra ainda fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele chegava com um coração sincero e derramava o seu coração na presença do Senhor. Esse é o anseio do Senhor, que cada um de nós façamos também, e isso só é possível, amados, quando nós damos espaço para o Espírito Santo trabalhar de dentro para fora em nós. Porque senão a gente vai querer tapar o sol com a peneira. Dificilmente será algo real, genuíno ou verdadeiro. Então, o Espírito Santo e o seu poder em nós opera, né, mortificando o pecado, o que para nós é impossível, para o Senhor não é. Um outro ponto é que nós precisamos ter em mente que a mortificação do pecado, a gente falou um pouco a respeito disso também, ela tem algumas variáveis na nossa vida e de acordo também um pouco com a personalidade de cada um, né? O inimigo sabe muito bem as áreas que nós temos fortalezas nas nossas vidas. Isso está relacionado também um pouco com as nossas experiências ou até mesmo com a nossa personalidade. E geralmente nós somos atacados onde a gente tem mais dificuldade, onde é uma fortaleza que precisa ser vencida por nós, né? Então, os irmãos devem bem saber do que eu estou falando, porque, de fato, há áreas que os ataques são mais intensos, porque o inimigo sabe que a gente costumeiramente cai naquilo, que a gente vacila naquilo, de que a gente dá vazão à nossa carne e acaba cometendo o pecado, que é o que o inimigo mais deseja, porque cometendo o pecado nós nos afastamos de Deus. Lembra? Aproxima do pecado, afasta de Deus. As coisas caminham juntas. Então, nós precisamos ter essa clareza e lutar contra essas coisas.
né? A gente precisa dar passos práticos de abrir as nossas vidas, né? E aí entra muito daquilo que a gente fala bastante a respeito do discipulado, né? A gente precisa ter alguém para compartilhar a nossa vida e vencer junto essas fortalezas, amados. Porque sozinho a gente não consegue, a gente precisa compartilhar o nosso coração, né, a respeito disso. E vencer essas fortalezas segundo a nossa personalidade ou experiência nessas áreas que nós temos mais dificuldade, né? E Jesus nos ensina que a gente precisa ser radical com o pecado, ou com qualquer outra coisa, queridos, que nos faça pecar. Então, eu até falei isso para os jovens também, né, de que se eu tenho, por exemplo, dificuldade de me concentrar, porque eu fico com o telefone o tempo inteiro na mão e não consigo parar de mexer, por exemplo, numa reunião de culto, então, como que eu posso vencer isso? Ou eu boto no modo avião, ou eu desligo o celular, ou eu não levo o celular. Porque assim, vamos combinar, por exemplo, nós somos em 4 aqui em casa. Nós vamos sair para estar com os irmãos numa reunião de culto. Nós não precisamos dos 4 celulares. Então, por que não desligar 3 deles e deixar um somente para a gente mandar o link, enfim, fazer todo o processo que a gente costumeiramente faz para estar junto nesse tempo? É um exemplo que eu estou dando, mas tem áreas que a gente precisa combater com radicalidade. A gente é radical em tanta coisa. Tanta coisa a gente é radical, e por que com o pecado a gente às vezes não é? Né? Não existe concessão para o pecado, queridos. Não existe concessão. Por menor que seja. Não pense que o pecado é inofensivo. Ah, coisinha de nada. Não existe coisinha de nada. A coisinha de nada vai te levar mais longe de Deus. É simples assim. Então, que possamos agir com essa radicalidade, né? De filhos de Deus que confiam em Deus. Lembra o que o Sermão do Monte fala lá em Mateus 5? Olha que sério isso, queridos, que a gente está falando desse ponto. Se o teu olho direito te faz tropeçar, os irmãos conhecem o texto, né? A sequência é dura, mas fala assim, arranca-o e joga fora, pois é melhor para ti perder um dos membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Pesado, não é? Só que continua, Jesus fala também a respeito da mão. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, joga fora, é a mesma situação, porque é melhor perder um membro do corpo, né, do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. É sério isso, queridos. É sério isso. Esse texto devia ficar gravado no nosso coração. A gente deveria memorizar esse texto de Mateus capítulo 5, versos 29 e 30. O Sermão do Monte. Né? Gravemos isso no nosso coração, queridos, porque isso vai nos ajudar a entender a seriedade que o pecado tem. O quão necessário é a gente morrer dia após dia. Amém? O outro ponto, sem a mortificação do pecado, não há santificação. E sem santificação, não há salvação. Lembra do texto que ele fala, sem santidade ninguém verá a Deus? Amado, se a gente não mortificar a nossa carne, se a gente não tomar nossa cruz dia após dia, decisão após decisão, no dia a dia nosso, nós não vamos vencer em santidade, queridos. E se nós não estivermos em santidade, nós não veremos a Deus, ou seja, não teremos a salvação. Né? E muitas vezes essa dificuldade que a gente tem de crescer em santificação é porque muitas vezes, em muitos casos, a pessoa acha que entregou a vida para o Senhor Jesus, acha que se converteu, né? Acha que a sua vida está totalmente entregue nas mãos do Senhor. Né? Eu lembrei nessa semana de um sonho que eu tive, de que eu andava, acho que foi até no grupo Conexão, que a gente falou sobre isso com a Liliane e com o Henrique, que no sonho eu estava numa charrete e o Senhor estava com as rédeas na mão, mas quando chegou numa encruzilhada, numa estrada de terra, eu vi que o Senhor ia passar reto, eu tomei, não falei absolutamente nada, simplesmente tomei as rédeas da mão dele e tomei o caminho, que era a esquerda o caminho, uma bifurcação. Então, percebe, queridos, mortificar nossa carne era ter falado, Senhor, é que eu conheço o caminho à esquerda, e o Senhor vai reto mesmo, é isso mesmo. Né? Não simplesmente tomar a direção.
Morrer naquele instante era ficar quietinho, mesmo que as mãos coçassem para pegar as rédeas. Como às vezes a gente tem coceira para fazer algumas coisas, que é para nossa vontade, queridos. Vamos lembrar da oração, né? Que Jesus fala que a gente ora e não recebe porque não sabe orar, né? Não ora como convém, porque a gente pensa no nosso próprio deleite, para aquilo que é legal para nós. Queridos, Deus colocou os nossos olhos na nossa fronte para a gente olhar para as necessidades do outro, para aquele que está na frente. Se assim não fosse, o Senhor teria colocado o olho na mão, sei lá, em algum outro lugar que a gente pudesse virar para a gente, para olhar somente para a gente. A única maneira da gente se ver é no espelho. Não é assim? Então, que possamos ter essa clareza, amados, que a santificação, de que a mortificação da nossa carne nos levará à salvação, nos levará à vida eterna, que é esse tempo ilimitado que a gente vai ter na presença de Deus, se assim perseverarmos, crucificando nossa carne dia após dia, e eu diria decisão após decisão. É diário, amados, é sobre cada situação. Amém? Outro ponto, e já estou caminhando para o final, tá? Não quero me alongar muito, mas se a gente fosse esmiuçar mesmo esse termo, esse estudo sobre santificação, é muita coisa que a gente teria para conversar, mas eu acho que os pontos mais relevantes a gente está conversando hoje, né? Então, o quinto ponto fala que na obra de mortificação, ainda que seja algo que exija, né, esse envolvimento nosso, né? Porque as decisões caem na nossa mão, né? Naturalmente falando, caem na nossa mão. Mas a gente precisa ter um discernimento espiritual sobre o próximo passo. O próximo passo vai nos afastar do pecado ou nos aproximar dele. Vai nos afastar de Deus ou nos aproximar dele. Então, de que nós temos a cooperação de Deus nesse aspecto, né? E a palavra até fala que não veio sobre nós tentação que a gente não viesse suportar. Até nem coloquei esse texto, mas lembrei dele agora, né? De que o Senhor está conosco nisso, amados. O Senhor quer nos ajudar nisso. A gente precisa dar espaço para Ele. Tem um livro do Sheldon, que é Em Seus Passos que Faria Jesus, que fala justamente sobre isso, de um homem que tinha um jornal na cidade, mas o jornal anunciava todo tipo de anúncio dos mais pesados possíveis que a gente possa imaginar. E aí, quando ele teve um encontro com o Senhor, quando ele teve uma conversão verdadeira, genuína com o Senhor, ele começou a se perguntar: Senhor, será que o Senhor publicaria isso? Eu me lembro até de uma luta que estava muito esperada na cidade, e ele era o único jornal. Todo mundo queria comprar o jornal no outro dia para ver o que ele estava falando a respeito da luta. E aí ele fica naquele dilema: Senhor, será que o Senhor publicaria uma notícia sobre luta no jornal? É a pergunta em seus passos que faria Jesus. Se fosse Jesus, o que Jesus faria com aquele jornal? E aí ele decide não publicar aquilo, amados. É uma reviravolta, o livro é excelente, você precisa ler. Mas é isso que nós precisamos nos perguntar. E não é de manhã abrir os olhos, não é numa reunião de culto como agora, que às vezes o nosso coração está pegando fogo. Apareceu uma situação diante de você, faça essa pergunta, assim como eu vou fazer, e nós precisamos aprender isso. Senhor, se fosse o Senhor, o que o Senhor faria? Sabe, amados, nós precisamos pensar com a mente de Cristo, nós precisamos agir como Cristo agia. Esse é o convite do Senhor, não é filhos semelhantes a Jesus? O propósito do Senhor de termos uma família, de sermos, né, uma família de filhos semelhantes a Ele. Então, pensemos como Cristo. Possamos agir como Cristo. Amém? O Senhor nos ensina, então, essa dependência. E, por último e não menos importante, o sexto ponto, que nós precisamos lembrar constantemente que Deus é um Pai que disciplina os filhos que ama. Hebreus fala disso, né, que Ele não deixa os seus filhos sem disciplina. E por nos amar, queridos, né? Ninguém gosta de receber disciplina, né? Eu lembro dos nossos filhos quando eram menores e a gente usava muita varinha para corrigi-los. Não é agradável para eles e para nós como pais também não. Não há alegria nisso. Mas havia choro deles e nosso. A gente orava e
A própria palavra em Provérbios, não me recordo o texto agora, fala que a disciplina livra a alma dos nossos filhos do fogo do inferno, queridos. E assim Deus nos disciplina por amor. Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 7, ele diz assim: Ele vos fala como filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por ele és repreendido. Pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. Então, amados, se nós formos filhos, se nós aceitamos o Senhor como Senhor das nossas vidas, né, João capítulo 1, verso 12, nos tornamos, pelo poder de Deus, filhos de Deus, nós vamos receber a disciplina do Senhor. Vamos receber a disciplina do Senhor, mas não nos entristeçamos, não nos desanimemos, né, quando nós somos repreendidos por Ele com alguma situação, porque Ele nos ama e por isso Ele nos disciplina. E no versículo 10 ainda do capítulo 12 de Hebreus diz assim: e visando a disciplina que perseverais. Desculpe, visando a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para sermos participantes da sua santidade. Participantes da sua santidade. Amados, somos filhos, somos corrigidos por Deus, somos repreendidos pelo Senhor, e tudo isso, amados, com o fim de nós participarmos da santidade do Senhor. Você tem recebido a disciplina do Senhor, você tem sido repreendido pelo Senhor, alegre-se o seu coração, porque Deus te ama e quer compartilhar contigo da sua santidade, da sua presença. Em nome de Jesus. Jesus é o único, amados, que conhece o nosso interior, e como eu falei, nós precisamos ter um coração sincero diante do nosso Deus, né? Mateus capítulo 23, no verso 27, fala, Jesus falando a respeito dos fariseus, os chamando de hipócritas, porque ele diz assim que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, ou seja, por fora tinha uma aparência de formosura, estava tudo no seu devido lugar, muito bonito, muito belo, mas por dentro estavam cheios de ossos e cheio de todo tipo de imundícia, podres por dentro. Desculpa o termo, mas podres por dentro, né? E o texto fala que quando o Senhor nos encontrou, quando ali depois de Pentecostes, quando Pedro, levado pelo Espírito a pregar a todos aqueles homens que estavam lá, eles falam, e agora, o que a gente vai fazer, né? E Pedro fala sobre o arrepender, sobre o confessar e receber o Senhor, né, e serem batizados. O texto fala que isso lhes compungiu o coração. Compungir, amados, nada mais é do que furar uma ferida e todo o pus, toda a podridão que há nela sair para fora. Então, nós, muitas vezes, antes de conhecer o Senhor, e você, quem teve essa experiência vai lembrar, a gente parecia que estava coisinha mais linda, mas quando a gente colocava a cabeça no travesseiro, misericórdia, que solidão, que desespero, porque há um vazio dentro de nós. E louvado seja Deus por Ele nos encontrar e nos amar dessa tal maneira que Ele nos compungiu o coração, Ele nos furou o coração e pôs toda a podridão para fora. Quando nós confessamos a nossa insubmissão, a nossa desobediência e o recebemos como Senhor das nossas vidas. Assim como esses escribas e fariseus, sepulcros caiados. Amados, cheguemos diante do Senhor com um coração sincero, né? Eu falei para os jovens que muitas vezes eu tinha vergonha de chegar diante do Senhor e confessar um pecado porque eu tinha cometido ele ontem ou algum tempinho atrás, às vezes no mesmo dia. Eu falava, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei de novo, mas eu não vou mais fazer isso, Senhor. Aí no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, ou poucos dias depois eu cometia e chegava diante do Senhor de novo, Senhor, me perdoa porque eu cometi o mesmo pecado. Mas o Senhor espera essa sinceridade do nosso coração, amados, e espera também que possamos repartir isso no discipulado com alguém com experiência, com maturidade, que vai nos ajudar a vencer essa fortaleza. Nós precisamos caminhar junto nisso, amados. Disso depende a nossa santificação, disso depende a nossa salvação, disso depende a eternidade onde nós passaremos. E para finalizar, tem um texto de Romanos, capítulo 6, verso 6,
Não sei se você quiser abrir, mas o texto diz assim: pois sabemos isso, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele quem? Cristo Jesus, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, amados, a nossa velha natureza, aquele velho homem que não conhecia Cristo Jesus, foi crucificado com Cristo Jesus, porque o corpo sujeito ao pecado precisava ser destruído. E ele foi destruído por meio da crucificação com Cristo Jesus, a fim de não servirmos mais ao pecado. Amados, o batismo, daqui uns dias a gente vai fazer o batismo do Nicolas, da Manu, né? E o batismo fala justamente sobre isso, sobre essa crucificação em Cristo Jesus na nossa velha natureza, onde o pecado foi destruído. E o texto fala que nós não servimos mais ao pecado. Amados, o pecado na vida do cristão é um acidente. Não é algo que é planejado. Ele tem que ser um acidente, algo que inesperado. Quando você viu, aconteceu. Né? Então, olhando para esse tempo de hoje, ou daqui para frente, que o Senhor nos ajude a não voltar para trás, sabe, queridos? Tem muitas coisas da nossa velha natureza que costumam querer aparecer de vez em quando, em algumas situações, né? Eu lembro de vários episódios que eu vivi na minha vida, assim, antes de conhecer o Senhor, de nervosismo, a Simone fala, né, às vezes o pessoal até se assusta, né, de dar soco nas paredes, de sair brigando no trânsito, de xingar, de chamar os outros por palavrão, e uma série de outras coisas, né, coisas da velha da natureza. Então não deixemos com que essas coisas queiram ressuscitar, mas elas ficaram lá, debaixo daquelas águas, que simbolizam a morte dessa velha natureza, desse velho homem, porque nós não servimos mais ao pecado, amados. Depois que nós nascemos das águas e nascemos do Espírito Santo, ele habita em nós, como o texto de Romanos fala, que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, né? Então nós não podemos nos esquecer que por desobedecer à vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, se deu origem ao pecado, e essa origem do pecado nos levou à morte, né? Que foi vencida por Deus por meio de Cristo Jesus. Então, queridos, como a própria palavra fala, que cada um de nós seja santo como o nosso Deus é, porque sem essa santidade, queridos, nós não veremos ao nosso Deus. Nós não desfrutaremos de toda a eternidade que Ele preparou para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos anime o coração, que na nossa mente, no nosso coração, essa pergunta esteja sempre patente em nós, de que, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Sabe, queridos, é algo que parece ser tão simples, mas que nos ajuda tanto. Eu lembro de uma vez que eu costumava comer uma bala dentro do carro e jogava papel pela janela. E era comum isso para mim, mesmo depois de convertido. Vou jogar papel. E depois de ler esse livro, quando eu descascava a bala e colocava a bala na boca, eu perguntava, Senhor, o que o Senhor faria se o Senhor estivesse comendo essa bala? O Senhor jogaria esse papel pela janela do carro para fora? Ou o Senhor colocaria na lixeira dentro do carro, ou até mesmo em qualquer outro lugar dentro do carro, para depois jogar no lugar correto? Queridos, é uma pergunta simples que mudou a minha forma de pensar ou de jogar um papel para fora da janela do carro ou não. Quantas decisões nas nossas vidas são simples e que às vezes a gente liga no automático e vai fazendo, que a gente precisa fazer essa pergunta. Então eu quero animar o seu coração nessa noite. Eu quero exortar o teu coração nessa noite, para que essa pergunta não se aparte de ti. Para que essa pergunta, Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Esteja presente em toda situação. Em toda situação, em qualquer situação, por menor que seja. E certamente, amados, certamente o Espírito Santo que habita em nós nos ajudará a vencer a nossa carne, que tem a tendência de nos levar para o pecado e para a morte.
mas o que Deus tem para nós é uma vida abundância, é toda uma eternidade, e que nós ansiamos, cada um de nós, desfrutar. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu queria repartir. Eu queria pedir para que o Léo pudesse orar por essa palavra, por esse tempo que a gente teve. Léo, se você puder, meu querido, abrir o seu microfone, que o Espírito Santo nos ajude nestas coisas. Eu sei que não é uma palavra muito agradável, né, da gente ouvir, porque, como eu disse, a cruz não é um lugar agradável, né, a gente não gosta de ir para ela, mas se faz necessário, amados, porque tem toda uma eternidade nos aguardando, nos esperando. Não joguemos isso pela janela como papel de bala que eu fazia, mas que possamos esperar no Senhor e confiar no Senhor, e Ele nos ajudará a vencer toda e qualquer situação de pecado, de mortificação da nossa carne, de santificação, para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem para nós na eternidade, inclusive celebrarmos a ceia do Senhor junto dele. Já pensou? Jesus falou que aquela era a última vez, né, que eles celebrariam, e somente em memória dele, até que de novo faríamos com ele. Então a eternidade fala desse ambiente que o Senhor tanto anseia e tanto espera cada um de nós. Amém? Amém, Pai, amém. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu, Senhor, na tua presença, Senhor Jesus, com os irmãos, Pai, em comunhão, Pai, com os irmãos e contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela porção, Senhor Jesus, que o Senhor nos concede, Senhor, do pão, Senhor, do vinho, Senhor Jesus, que nós viemos por essa noite, Senhor, lembrar, Senhor Jesus, do sacrifício que o Senhor fez por nós, Senhor Jesus, sendo o resgate, Senhor, das nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo, Senhor. Eu agradeço, Senhor, a Ti, Pai, pela vida de cada irmão, Senhor, pela vida de cada família, Senhor Jesus, que participou dessa noite conosco, Senhor, dos irmãos aqui, Pai, dos irmãos que estão nas casas, Senhor, nos lares, Senhor Jesus. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo, Pai. Eu louvo, Senhor, a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Amém, Léo. Amém. Vou lá. Amém, acho que aí vai entrar de novo. Travou dele, saiu. A internet dele caiu. Vai entrar de novo. Amém. Amém, Braga. Amém, irmãozinho. Deus abençoe vocês aí, meus irmãos. Deus abençoe vocês, Galco, Henrique, Vini. Ellen, minha cunhada lá do meu lugar. Deus abençoe ela. Pai, tudo bom? Beijo. Boa semana, Ellen. Deus abençoe. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Deus abençoe, boa semana a todos. Deus abençoe. Fica na paz. Fica na paz. Lá no meio. Lá no meio daquele. Deus abençoe aí, Sandro. Deus abençoe, Glauco. Amém. Tchau, meus irmãos. Boa semana. Tchau. Acho que ele não entrou, né? Não. A próxima vez, Braga, vê se não expulsa o pastor da reunião antes, né? Pô, brincadeira, hein, Braga? Ele falou que jogava papel. Derrubou ele. Alguém derrubou. Os outros jogaram papel na rua, né, Braga? Que coisa! Ele vai voltar. Olha lá, ó.
ó, e voltou paralisado. Voltou ainda.